Quando a gente fala processamento oral, é um momento onde o alimento é triturado. E isso precisa ser muito bem realizado, essa trituração, essa mastigação, para que tenha a mistura com a saliva formando o bolo alimentar. Então, se o seu paciente não tem dentes, não tem uma boa mastigação, não tem uma oclusão correta ou tem ausência de dentes aí, é importante falar para ele que ele não mastigando corretamente os alimentos ou não podendo comer alimentos mais fibrosos, ele vai estar tendo uma má digestão. E quando a gente mastiga, automaticamente a gente produz mais saliva. Então, se a gente acaba indo para uma alimentação mais pastosa, a gente não tem estímulo tão intenso dessas glândulas. E aí a produção salivar, ela fica reduzida. O que acontece? Como é que eu estimulo? Como é que eu faço essa glândula acordar? Eu dou alimentos fibrosos para os meus pacientes. Isso é um tratamento da saliva. Então, se eu não tenho dentes, como é que eu vou permitir que meu paciente tenha uma alimentação mais fibrosa, mais rígida, onde ele precisa exigir força muscular, inclusive? E aí a gente tem que lembrar que a saliva, ela tem um pH próximo à neutralidade, né, que é 7, e contém enzima amilase salivar, que é responsável por hidrolisar o amido, quebra ali dos carboidratos e produção de energia. E a saliva também tem uma gama de glicoproteínas chamadas mucinas. Elas são muito importantes para a formação do bolo alimentar e para a deglutição. A mucina, assim, bem facilmente falando, é aquela parte mais viscosa da saliva, a parte onde a gente tem viscosidade, a gente tem aquela parte mais grossa da saliva. O excesso dessa viscosidade na saliva é ruim. Por quê? É onde a gente tem uma saliva mais parada, menos fluida, onde a gente não tem a troca, a deglutição frequente dessa saliva, porque ela fica mais estagnada, formando inclusive biofilme lingual, formando maior acúmulo ali de alimentos. Porém, a gente não ter viscosidade nenhuma também é um problema. E aí, quando a gente pensa na digestão, que essa mucina, essa viscosidade salivar vai ajudar na formação do bolo alimentar, e a deglutição é porque lubrifica esse trato gastrointestinal. E quem é responsável por isso? É a glicoproteína da saliva chamada mucina, e essa mucina proporciona viscosidade, coesão e lubrificação, que vai facilitar toda a passagem do bolo alimentar pelo trato gastrointestinal. Além disso, as mucinas também são secretadas pelos tecidos que revestem todo o trato gastrointestinal. Então, não é só na boca que a gente tem mucina. E uma vez que o alimento é adequadamente triturado, a gente vai ter esse alimento sendo mais facilmente misturado à saliva e, com o auxílio da saliva, a deglutição acontece, essa lubrificação para o processo de digestão estar começando corretamente. Então, se a gente não tem uma saliva adequada, se a gente não tem esse processo inicial da digestão acontecendo corretamente, e isso por meio também da saliva, todo o restante pode estar prejudicado, incluindo lá no final a absorção dos nutrientes. Carol, mas meu paciente tem dificuldade de mastigar, seja porque usa prótese, seja porque... Tá aí o motivo de você explicar para ele os prejuízos dele não ter uma dentição correta, dele não estar mastigando bem, dele não estar usando uma prótese sobre implante, estar usando uma prótese móvel, porque ele não consegue se alimentar tão saudável e de forma que ele estimule a produção dessa saliva. Pelo contrário, às vezes o paciente com uma alimentação mais pastosa, ele vai acabar tendo ali um maior acúmulo desse biofilme lingual, maior quantidade de bactérias patogênicas, problemas periodontais, tudo também pela falta de saliva, ok? Então, a gente precisa estimular a mastigação. E aí tá a razão do qual você tem que falar para o teu paciente por que ele tem que colocar os dentes que faltam, por que ele tem que colocar uma prótese sobre implante, por que ele tem que alinhar a ortodontia e ter uma oclusão melhor. Tudo isso começa a se encaixar ao que o paciente precisa. Às vezes é uma queixa dele, mas ele vai pôr a barreira de que ele não tem dinheiro nesse momento. Então, você tem que tornar essa comunicação de forma que o paciente priorize o tratamento odontológico. Então, a gente tem que salientar, sim, a questão da boa mastigação, né, e diminuir ao máximo o tamanho do alimento. Presta atenção aqui. Quando a gente tritura o alimento muito bem, a gente tem uma boa mastigação, as partículas trituradas, quanto menores elas estão, mais envolvidas por saliva essas partículas alimentares vão estar. Consequentemente, essa digestão é muito mais facilitada e a absorção de nutrientes também é melhor.
Ao passo que vocês vão ver que quando a gente chega na segunda parte do processo de digestão, que é a parte do estômago mesmo, as partículas alimentares que ainda são grandes, elas são digeridas por último, porque o estômago vai ter que ter ali uma última ação de ajudar na digestão desse alimento que ficou ainda com partículas maiores. E aqui no artigo, ele também traz sobre o pH. A gente tem diferentes pHs no trato gastrointestinal. Então, na boca, onde começa o processo digestivo, a gente tem um pH neutro, que a gente sabe que varia ali entre 6,5 e 7,5, né? Um pH 7, a média de um pH ideal. E, obviamente, que conforme a nossa rotina, o que o paciente vai estar comendo, esse pH pode alterar. Pela capacidade tampão, que é uma função natural da saliva, após alguns minutos, esse pH, se ele ficou ácido devido ao alimento, ele tende a retornar à neutralidade. O que impede esse retorno de um pH neutro e de proteção automaticamente da cavidade oral, dos dentes, da desmineralização, é a ausência dessa saliva, a pouca saliva, porque não vai estar tendo a função de tamponamento. Então, quando eu penso em melhorar o pH, eu tenho que primeiro olhar se meu paciente tem quantidade de saliva adequada sendo produzida, ok? Então, o pH da boca é um pH de 7 neutro. No estômago, o pH já se torna um pH 2. Quando chega em intestino delgado, o pH já passa a ser de 7 a 8. E lá, na última fase da digestão, no intestino grosso, no cólon, a gente tem um pH de 5 a 8. E aí a gente tem uma variação de tempo desse alimento entre cada etapa do sistema digestivo. Na boca, o alimento tende a ficar de 10 a 100 segundos na cavidade oral. E aqui eu trago um outro alerta para vocês. Dentro do meu plano de tratamento de harmonização salivar, de halitologia, eu coloco também a orientação da alimentação meditativa. Então, quando a gente pensa em plano de tratamento na área de harmonização salivar, de halitologia, a gente tem que trazer para o paciente de forma escrita hábitos que eles vão ter que começar a ter. Então, a alimentação meditativa é aquela alimentação onde o paciente, eu explico isso para ele, você vai olhar o alimento, você vai sentir o cheiro do alimento, você vai degustar o alimento, o sabor, e você vai mastigar muito bem o alimento. Tudo isso, todo esse processo sensorial e lento, por isso que a alimentação ela tem que ser algo focado, lento, devagar, mastiga muito bem os alimentos. Todos esses estímulos, eles vão melhorar o processo de estímulo salivar, desde o visual, da olfação, da parte de mastigação, né, os próprios receptores mecânicos e gustatório. Então, são meios de estimular a salivação. Então, eu tenho uma alimentação meditativa. E aqui, o artigo traz de 10 a 100 segundos. Então, se o seu paciente come muito rápido, sempre com pressa, sempre correndo, e até distraído no celular, assistindo televisão, é ruim, porque o cérebro dele não está ali concentrado na hora da alimentação. E permanecendo esse alimento mais tempo na boca, a gente tem a garantia do alimento estar mais triturado e da saliva estar envolvendo mais esse alimento, formando um bolo alimentar mais adequado.